Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, o senhor poderia comentar sobre a comitiva brasileira que foi a Israel em busca de um spray anti-Covid e teve uma postura bem distinta em relação ao uso da máscara nos dois países? Uma coisa que chocou muitos brasileiros alguns dias atrás foi o confronto entre duas fotos da comitiva brasileira que foi a Israel para a busca de um spray nasal anti-Covid, que na verdade não está pronto, está numa fase de teste muito preliminar. Daí que o Tribunal de Contas da União, inclusive, proibiu a viagem, dizendo que era um desperdício de dinheiro público. E aí mudou-se o tópico da viagem, o tema da viagem, passou a ser uma negociação de acordos em ciência e tecnologia. Embora isso não tenha praticamente ocorrido, o balanço foi muito pobre. Mas o que chamou a atenção, lembrando que dizem que Confúcio disse isso, que uma imagem vale 1000 palavras, são as duas imagens. A imagem da comitiva posando no aeroporto de Brasília, antes de embarcar no avião da FAB, todos sem máscara, e já em Israel, depois de descerem, todos com máscara, bem como a cena filmada em que o ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores do Brasil, se dirige para falar com seu colega israelense, sem máscara, e aí o alto-falante avisa que ele coloque a máscara, e ele fala, oh yes, como se fosse uma coisa inteiramente normal, e faz isso. Mas é um vexame. Então, é um vexame em escala mundial, quer dizer, os jornais israelenses não deram muita importância. Eu entrei no Haaretz, que é o grande jornal de lá, e que tem uma edição inglesa muito boa, aconselho vocês, entrei, mas não achei destaque para isso, eu recebo a newsletter dele todo dia, não veio comentário na newsletter, no jornal obviamente foi comentado. Mas o que chama a atenção é a absoluta falta de noção, quer dizer, nós temos uma equipe que realmente, diante de um mundo que está todo ele convencido de que a Covid é um grande problema, de que não se enfrenta a Covid com essas questões triviais, assim, um spray nasal que ainda não está testado devidamente, cloroquina, o mundo que está em outro caminho, inteiramente diferente. O Brasil está inteiramente à parte, ainda com um chanceler que acha bacana isso, que acha bom, que se gaba, quero dizer, de o Brasil ser um pária mundial. Então isso é muito preocupante, esse descaso com a ciência. O deputado Eduardo Bolsonaro, que esteve em Israel com a comitiva, fez uma live onde critica a postura da imprensa, que se atentou a essa questão da máscara, e o deputado chega até a usar um palavreado chulo sobre o caso. Qual a sua análise? A expressão utilizada pelo filho do presidente, que se devia enfiar a máscara no rabo, é absolutamente chocante em termos de decoro parlamentar, faltou completamente ao decoro parlamentar. Por muito menos um deputado foi cassado nos anos 40, ele posou por uma foto de casaca com cueca apenas. Os fotógrafos disseram que não ia aparecer a cueca, fizeram aparecer e ele foi cassado. Por muito menos. Agora, fora isso, ela mostra que a própria iniciativa do presidente Bolsonaro, na quarta-feira, algumas horas depois da entrevista do presidente Lula, sobre a vacina, sobre Covid, sobre tudo, a atitude do presidente Bolsonaro de aparecer pela primeira vez mascarado num evento público foi pura reação política. Não tinha nenhuma. O presidente e sua equipe, sua família, não se converteram às virtudes da ciência, à importância de salvar vidas, ao enfoque mundial. Eles parece que continuam no grupo de WhatsApp, que falam em medicações mágicas, na tia, do primo, do irmão, do conhecido, que sarou fazendo sei lá o quê. Então, realmente o Brasil precisa de mais seriedade nisso tudo. Está faltando seriedade. E, enfim, creio que a sociedade brasileira tem que se mobilizar mais contra isso. Está faltando mobilização, está faltando um protesto constante, frequente, permanente. Por muito menos outros países começaram protestos diários até que os governos ou mudaram de política ou saíram. Acho que o Brasil está precisando realmente assumir a causa de defesa da vida. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, a questão do coronavírus e da pandemia, essas questões trouxeram uma nova discussão que não é tão nova assim, que é a relação do Brasil
com seus vizinhos da América do Sul, essa geopolítica, essa inter-relação na América do Sul. Como está essa relação hoje, professor? Ao se analisar as relações internacionais do Brasil, é comum se ouvir dizer que o Brasil está de costas para a América Latina. Trata-se de uma realidade decorrente da experiência histórica da região, mas mais especificamente das estratégias de desenvolvimento adotadas ao longo do tempo pelo Brasil, que sempre estiveram atreladas à priorização de relações com a Europa, com os Estados Unidos e, mais recentemente, com a China, em prejuízo das relações com os vizinhos sul-americanos e latino-americanos. Esta perspectiva sempre foi lamentada pelos outros países da região, especialmente da América do Sul, justamente porque a falta de maior articulação por parte do Brasil e do exercício de uma liderança efetiva fazem com que a região acabe tendo um peso relativamente pequeno na ordem política internacional. A pouca efetividade do Mercosul é evidente. Atualmente, nós estamos vendo a substituição no Brasil das placas de identificação dos carros por placas que seguem o modelo do Mercosul, que já são adotadas na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e na Venezuela. Mas essa mudança é cosmética, não sinaliza uma integração efetiva da região como seria de desejar. Curiosamente e tristemente, a pandemia de Covid-19 está mudando este quadro, em função justamente do novo coronavírus e suas variantes e da propagação da doença. Agora, ao invés de ser o Brasil que está de costas para a América Latina e a América do Sul, é a América do Sul que está de costas para o Brasil, como você, caro Marcelo, bem observou no programa Diálogos da USP que gravamos juntos na última sexta-feira. Esta mudança de cenário decorre do fato de que os países da América do Sul estão fechando suas fronteiras para a entrada de brasileiros a fim de evitar o contágio com portadores de vírus e transmissores de Covid-19. A falta de controle da propagação da doença no Brasil, que já levou à morte quase 300 mil pessoas, fez com que os nossos vizinhos sul-americanos procurassem evitar o contato com brasileiros. De que forma, professor? Um fato característico dessa nova realidade ocorreu comigo recentemente na fronteira do Brasil com o Uruguai. Passando as festas de final de ano em Santana do Livramento, onde reside a família de minha mulher, cidade que é conurbada com Rivera, no Uruguai, quando fazia uma visita à Rivera, a uma das suas praças mais bonitas, a Praça Flores, fui convidado por policiais a me retirar do local sob a alegação de que aqueles espaços públicos de Rivera estavam fechados para brasileiros em função justamente do fechamento das fronteiras. Este novo quadro do relacionamento do Brasil com os países da América do Sul e do restante da América Latina foi enfocado, como já mencionei, no programa da última sexta-feira, da série Diálogos na USP, que é conduzida justamente por Marcelo Hollenberg. No programa de sexta-feira, esteve presente também o jornalista Luiz Roberto Serrano, que é o superintendente de comunicação social da USP, e com ambos conversei sobre a situação muito preocupante deste quadro de relacionamento do Brasil com os países vizinhos. Na matéria sobre a coluna que vai no jornal da USP, está o link para acesso ao canal USP no YouTube, que contém o vídeo deste programa Diálogos na USP sobre a integração do Brasil com a América Latina. Está bem interessante, vale a pena dar uma olhada. Esse foi o professor Pedro Dallari que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, do final de 2020 para agora, houve uma mudança de expectativa sobre a economia. Por que isso aconteceu? Quando a gente pensa nessa piora das expectativas no primeiro trimestre de 2021,
em relação ao último de 2020, isso está relacionado a uma série de fatores. Quando a gente analisa, né, a partir da perspectiva lá de 2020, a economia estava retomando a um passo relativamente rápido quando comparado a outras economias, e existia uma expectativa que esse processo fosse continuar ao longo de 2021, se bem que vários analistas já apontavam alguns problemas que estavam relativamente claros, mesmo a partir do segundo semestre de 2020, que teriam que ser resolvidos. Então, o primeiro deles, apesar de todo o problema da pandemia, que chamou, os esforços foram colocados muito nessa questão de mitigar os efeitos econômicos e sociais por parte do governo federal, dos governos estaduais, municipais, então desviou um pouco o foco. Mas toda a agenda de reformas foi paralisada, sobretudo aquelas que estão relacionadas ao crescimento da dívida do governo em relação ao PIB, das três esferas, o que é fundamental. Então, quando a gente começa 2021, o problema fiscal está ali, a gente percebe uma piora da pandemia, na contramão do que vem acontecendo em vários outros países, uma pela questão das novas variantes, pela questão, acho que um efeito meio que cansaço da sociedade de manter o distanciamento social, mas também uma questão até de falta de planejamento em relação às vacinas. Então a gente percebeu essa segunda onda que vem afetando fortemente o nosso país. A gente percebe aumentos diários da média de mortes, da média de novos contágios. E aí a gente acaba percebendo essa ameaça de um novo lockdown, né? Várias regiões do país já estão reduzindo a questão da mobilidade econômica e das pessoas, de uma forma geral, o que vem afetar a economia do país no momento em que as contas públicas já estão mais fragilizadas pela própria questão da pandemia em 2020. E isso foi um erro muito grande em termos estratégicos do governo federal, de não focar em ter uma vacina pronta, porque além dos efeitos sobre a saúde das pessoas, sobre o sistema de saúde público e privado, que a gente está percebendo nesse atual momento, ia permitir uma retomada da economia ou uma manutenção da retomada da economia, porque ia ficar mais fácil, né? O risco ia ser muito menor. Então, além de todo esse contexto que a gente já estava vivendo, de piora da parte fiscal do governo, que é natural, mas também um processo de aumento inflacionário que provavelmente vai afetar os juros positivamente, tem toda essa questão da segunda onda impactando de novo a nossa economia no momento que ela já está mais fragilizada. E numa escala, numa rapidez que foi muito maior do que a gente esperava. E o que podemos fazer diante desse cenário? Um problema agora, nesse momento, é que o governo federal, os governos estaduais já estão começando a olhar a eleição de 2022, sobretudo na esfera federal. Acho que toda a questão da volta do Lula como potencial candidato faz com que esse debate se antecipe ainda mais. E quando se entra numa questão eleitoral, a questão das medidas econômicas que são importantes muitas vezes acabam sendo deixadas no segundo plano e as pessoas, né, os candidatos já começam a traçar as estratégias e gastar energia com a questão das eleições. Então isso acaba sendo muito negativo. O ideal seria manter algumas reformas que são importantes, sobretudo para controlar os gastos fiscais, que isso ajuda a dar mais segurança para o país, pressionando menos ou até invertendo a trajetória do câmbio, o que ajuda a segurar a inflação, pela questão cambial e pela redução da incerteza. Porque aumentar os juros no momento, o que vai acontecer, né? A gente vai retomar a trajetória de aumento de juros para tentar conter a inflação, mas no momento que a economia precisa de estímulo, porque é muito provável que a gente tenha uma retração do PIB nesse primeiro semestre, ou nos 2 primeiros trimestres, né? Vários economistas já estão esperando uma retração nos 2 primeiros trimestres. No momento em que a taxa de desemprego está muito alta, capacidade ociosa de várias empresas muito grande, e onde a gente precisa de estímulo monetário, mas não tem espaço, e fiscal muito menos. Então, a gente deveria, né, apesar da janela cada vez mais fechada, focar na questão das reformas para estabilizar a questão da dívida PIB. Isso, apesar de não ser suficiente para resolver os problemas, é fundamental para que a gente consiga colocar o país no eixo e fazer com que a economia comece a andar, favorecendo todo mundo. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, hoje vamos falar sobre aquela pequena pele que cresce sobre a menina dos olhos, o pterígio. O que é o pterígio e como pode afetar a visão?
Pterígio, que no grego significa uma pequena asa, é mesmo essa pequena pele que cresce da parte branca, avançando em formato triangular para a região da menina dos olhos. E ela pode afetar a visão, porque sendo uma pequena membrana elástica resistente, distorce a circunfericidade da córnea, fazendo assim com que apareça astigmatismo, ou seja, distorção da imagem, que pode ser corrigida com óculos ou com lente de contato. O que fazer e o que não fazer se tem pterígio ou predisposição para ter? Um estudo realizado na Amazônia pelo grupo da Unifesp, com colaboração de professores aqui da FMRP, revelou que naquela região a frequência de deficiência visual entre adultos pode ser grande, em torno de 4% da população. E a presença de pterígio pode chegar até 60% dos indivíduos adultos, sendo mais frequente em homens e, em geral, nos de menor escolaridade e assim, ou talvez estejam mais expostos ao trabalho ao sol. O sol é um fator predisponente, coçar os olhos pode ser também, de forma que, tendo pterígio ou uma predisposição familiar para desenvolver, a melhor coisa é evitar os colírios, muitas vezes se tornam retroalimentadores do desconforto, fazendo com que o indivíduo não consiga deixar mais essa medicação sem que evite a progressão desse pterígio. Outra forma, igualmente relevante, é proteger os olhos das ações do ambiente. Óculos com filtro ultravioleta e proteção que permita evitar que produtos voláteis, poeira e outros itens irritantes afetem a superfície dos olhos. Tendo pterígio, manifestações visuais ou desconforto, ocasional ou frequente, relacionado a ele, o melhor é procurar o seu médico e juntos avaliar a possibilidade de uma abordagem cirúrgica ou uma correção de hábitos que permita fazer com que ele seja contido e assim, não progredindo, evite maiores complicações. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, o que a sua coluna propõe hoje para os nossos ouvintes? Leila e ouvintes da Rádio USP. Aproveitando o ensejo das comemorações dos 100 anos de nascimento de Astor Piazzolla, esse genial músico, compositor argentino, proponho aqui, nesses breves minutos, um encontro, uma relação comparativa, um diálogo entre o Astor e o Néstor. Astor sendo, claro, o Piazzolla e Néstor sendo Néstor Garcia Canclini, o nosso titular da cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência do Instituto de Estudos Avançados da USP. Mas por que isso? Claro, de início, porque ambos são argentinos. Mas claro que não é só isso. O fato é que são dois argentinos que estão na história. Um na história da música, né? E outro no contexto das teorias e dos entendimentos, seja da modernidade, mas principalmente também da condição de sermos latino-americanos. Mas o que aproxima Piazzolla e Canclini, além de serem argentinos? Além de serem argentinos, o que os aproxima também é o fato deles serem estrangeiros. E Canclini qualifica isso. O estrangeiro não é só o excluído da lógica social predominante. É também aquele que tem um segredo. Sabe que existe um outro modo de vida, ou existiu, ou poderia existir. Assim sendo, essa situação do estrangeiro, a estraneidade, ela opera com uma consciência de um desajuste, da perda da identidade em que antes nos reconhecíamos. E isso é importante porque em ambas poéticas, seja a do Astor, seja a do Néstor, elas, como Canclini fala, poderiam ser pensadas como atos que transmutam as distâncias culturais, geográficas e até tecnológicas, com uma força inovadora. Ambos, como Marcelo Hollenberg descreveu no seu artigo no Jornal da USP no último dia 10 de março, não economizam em sua audácia, na sua ousadia e na heresia até. Heresia no caso de Astor com o tango, que ele modificou e recriou, e no caso de Canclini,
não só como antropólogo e sociólogo, então operando dentro da ciência, mas também buscando relacionar textos ou modos de expressão da ciência com modos de expressão da arte, uma vez que Canclini tem essa proximidade com a produção da arte contemporânea. Citando mais uma vez Canclini, eu diria que tanto Nestor como Astor fazem alguma coisa que não sabem bem o que é, mas ambos querem, de fato, entender a arte. O músico, através do próprio gesto, através da própria produção, né, da música, e o teórico, o Nestor, através dos instrumentos que ele tem. Mas ambos são fundamentais para novas concepções ou novos entendimentos que foram sendo consolidados a partir de meados do século XX. A interculturalidade, a multiculturalidade, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, as interconexões, as misturas, a mestiçagem, o sincretismo, as fusões, enfim, como Canclini também explora em sua obra, as culturas e as artes híbridas. No encontro entre a prática da arte com o universo discursivo das teorias estéticas e sociais tentam entendê-la, esses dois argentinos estrangeiros são fundamentais para uma ampliação do nosso universo de referências. Para finalizar, cito mais uma vez Canclini, que em seu livro A Sociedade Sem Relatos, e ancorado em Merleau-Ponty, lembra que a arte acrescenta uma nova dimensão a esse mundo seguro demais de si, fazendo vibrar ali a contingência, o incerto. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.